Imagine só, você está trabalhando normalmente, levando a sua vida, quando de repente policiais batem à sua porta. Eles dizem que você está preso, acusado de um triplo homicídio em um lugar que você nunca nem viu na vida. Você é levado para a delegacia sem advogado, fica horas sendo pressionado, e as pessoas que te acusam são colocadas bem na sua frente, te forçando a confessar algo que você jura não ter feito. E para piorar, a sua própria advogada promete te tirar da cadeia se você confessar, mas essa decisão pode mudar tudo. E aí, o que você faria? Você assumiria a culpa só para se livrar dessa situação? Essa não é uma história inventada. Foi exatamente o que aconteceu com Francisco Marlon, um homem que passou 15 anos preso em Brasília, acusado de um crime que a justiça, anos depois, reconheceu que não haviam provas suficientes. Ele alega ser inocente, e esse é um dos casos mais recentes de erros judiciários no Brasil. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Casos X. O meu nome é Laís Rosa e no vídeo de hoje eu quero trazer um caso que eu vi no Fantástico algumas semanas atrás, que me deixou perplexa, sobre um homem que ficou 15 anos na prisão por um crime que ele não cometeu. Um crime cometido contra um ministro do Superior Tribunal Eleitoral, um crime extremamente midiático e extremamente violento também. Eu já vou alertando que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque é um caso muito complexo, é um caso bem amaranhado, então a gente tem que prestar bastante atenção, mas eu te garanto que vale a pena. Então fica até o final do vídeo, tenha paciência, deixe um joinha, comente algum caso que vocês queiram que eu traga aqui pro canal, e não se esquece de se inscrever no canal também, ok? Então é isso, gente, bora pro caso. 28 de agosto de 2009. Brasília amanhecia como em qualquer outro dia, sem saber que naquele fim de semana, um dos crimes mais chocantes da história da capital estava prestes a acontecer. Dentro de um apartamento de alto padrão, no edifício Leme, vivia uma família tradicional e respeitada. O ex-ministro José Guilherme Vilela, sua esposa Maria Carvalho e a fiel funcionária Francisca Nascimento, que trabalhava com eles há mais de 30 anos. Mas naquela sexta-feira, algo saiu completamente do controle. Foram mais de 70 golpes certeiros dados com violência, todos em regiões vitais, o que indicava uma intenção clara de eliminar qualquer chance de sobrevivência. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum pedido de socorro. E durante dias, ninguém soube o que havia acontecido. Até que em 31 de agosto, a neta do casal, Carolina Vilela, ficou preocupada e decidiu ir pessoalmente ao apartamento. O avô e a avó não atendiam o telefone, não respondiam mensagens e isso simplesmente não combinava com eles. O porteiro, acostumado com a rotina tranquila da família, estranhou o nervosismo da Carolina e disse que seus avós não estavam em casa. A Carolina insistiu e chamou a polícia. E ao abrir a porta, ela se deparou com uma cena que jamais conseguiria esquecer. 3 vidas haviam sido tiradas, e parte das joias e dos dólares guardados no local haviam desaparecido. Um crime brutal, sem explicação aparente, cometido em uma das áreas mais nobres de Brasília. E o mais assustador, quem fez isso parecia conhecer muito bem aquela casa. José Guilherme Vilela formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele era brilhante e ambicioso e mudou-se para Brasília em busca de uma carreira promissora. Foi lá que ele conheceu a Maria, uma jovem taquígrafa que trabalhava no judiciário, com quem se casaria pouco tempo depois. Juntos, eles construíram uma vida sólida, marcada por amor, companheirismo e 2 filhos, Adriana e Augusto Vilela. José Guilherme era um nome de peso na advocacia brasileira. Atuou em casos de grande repercussão, como o do Mensalão e o do ex-presidente Fernando Collor. Chegou ao posto de ministro no Tribunal Superior Eleitoral, um reconhecimento reservado para poucos. Maria, por outro lado, era o equilíbrio daquela casa, amante da música clássica, das artes e da rotina tranquila. Era descrita por todos como uma mulher doce, generosa e profundamente ligada à família. E ainda havia Francisca Nascimento, a fiel secretária do lar, que dedicou mais de 30 anos da sua vida à família Vilela. Trabalhava dobrado para sustentar os seus filhos, mas jamais se queixava. E mesmo a Francisca tendo idade para se aposentar, ela continuava ali, cuidando da casa e da rotina que manteve aquele lar por décadas. As investigações começaram de forma rápida,
mas logo se tornaram um verdadeiro labirinto. Ao longo dos anos, o caso Vilela passou por diversas delegacias, e cada mudança significava linhas de investigação que se contradiziam. A primeira delegacia responsável foi a primeira DP, e logo após o crime, os investigadores foram até a família do casal para saber se eles vinham recebendo ameaças ou se havia alguém que pudesse querer vingança, e eles negaram. A Adriana contou que um dos policiais pediu que ela mesma fizesse uma lista com pessoas que ela considerava suspeitas. Mas havia algo estranho no meio disso tudo. Nenhum sinal de arrombamento. As câmeras de segurança do prédio não mostravam movimentações suspeitas e nenhuma arma do crime foi encontrada. E mais, o ladrão comum geralmente ataca para roubar e já vai embora, e não se tem tantos golpes nas vítimas. Aquilo não parecia um simples assalto. A cena era pessoal, carregada de ódio, e essa contradição começou a dividir os investigadores. Como o caso ganhou grande repercussão na mídia, havia uma enorme pressão para apresentar resultados. Mas os meses foram passando e nenhuma pista sólida aparecia. Até que 3 meses depois, 2 suspeitos foram presos. No entanto, logo se descobriu que eles não tinham nenhuma ligação com o crime. E foi a partir daí que a investigação começou a ficar bizarra. No meio de todo aquele caos, surgiu uma mulher chamada Rosa Maria Marques, que se apresentava como vidente. Ela afirmava ter recebido uma missão espiritual e que os próprios mortos haviam lhe contado quem eram os assassinos. A delegada Marta Vargas, talvez pressionada por resultados e já sem saber em quem acreditar, decidiu ouvir a mulher e não apenas isso. Seguiu as instruções da vidente. Rosa apontou 3 homens de Vicente Pires, uma região periférica de Brasília, dizendo que entre eles estaria uma prova crucial. E com base apenas nessa visão, a polícia foi atrás dos suspeitos sem mandado judicial. Eles se chamavam Alex, Cláudio e Rami e eram vizinhos. Durante a busca, os agentes encontraram na casa do Alex um molho de chave que ele disse ser do trabalho dele, e entre essas chaves tinha uma que abria a porta de serviço do apartamento dos Vilela. Com essa descoberta, o Alex foi levado para a delegacia e permaneceu 7 dias detido, e no fim ele confessou que havia recebido a chave do Cláudio. Mas essa história não fechava. Meses depois, promotores apontaram que aquela chave não podia pertencer ao Alex. Segundo eles, a própria delegada Marta teria plantado à prova a mesma chave que havia sido recolhida na cena do crime no dia do assassinato. Além disso, ela mentiu no relatório oficial, alegando que a pista havia vindo de uma denúncia anônima, sem mencionar a participação da vidente. E para os promotores, o motivo era claro: fabricar culpados e encerrar o caso o mais rápido possível. A farsa começou a desmoronar quando um perito percebeu que a nova chave entregue à investigação era idêntica à anterior, o que denunciou a manipulação de provas. Os 3 homens detidos afirmaram ainda que foram torturados e pressionados psicologicamente durante os dias que ficaram na delegacia. Uma nova apuração revelou que eles sequer se conheciam na data do crime. Um deles, o Cláudio, estava com a perna machucada e mal conseguia andar. O caso virou um escândalo. A delegada Marta negou todas as acusações, mas a justiça condenou ela e os policiais envolvidos por tortura e fraude processual. A vidente Rosa Maria também foi processada por denúncia falsa, mas o crime prescreveu, já que ela tinha mais de 70 anos. Quando a investigação passou a ser comandada pela Cor Vida, a Adriana, a filha do casal, virou a principal suspeita. Em abril de 2010, a polícia realizou uma busca e apreensão na casa dela, mas não encontrou nenhuma prova que a ligasse ao crime. À medida que se aproximava um ano do assassinato, a pressão para resolver o caso aumentou. Foi então decretada a prisão temporária da Adriana por 30 dias. Segundo a delegada Mabel de Faria, que estava à frente do caso na Cor Vida, Adriana teria mandado matar os pais por causa de dinheiro. Após a morte do casal, ela e o irmão herdariam cerca de 10 milhões de reais. E antes mesmo de encontrarem os verdadeiros culpados, ela foi indiciada, e a principal prova contra ela foi uma carta escrita pela sua mãe em 2006. A carta era forte e mostrava um descontentamento da mãe com a filha, dando a impressão que brigas eram frequentes entre elas. Em certo trecho,
A dona Maria dizia que a sua paciência estava no limite, que não toleraria mais grosserias e que estava cansada do temperamento agressivo da Adriana. Eu vou deixar a carta na tela para vocês verem. Além disso, algumas testemunhas, como um pintor que trabalhava para a família e funcionários do escritório, relataram que havia desentendimentos frequentes por motivos financeiros, mas Adriana nega que existiam brigas sérias. Segundo ela, tudo não passava de discussões comuns de família, e sobre a carta, ela disse não se lembrar o motivo da sua mãe tê-la escrito e ficou surpresa, pois a carta nunca havia sido entregue a ela. A delegada, Mabel de Faria, também disse ter achado estranho o fato de Adriana ter feito no início das investigações uma lista de suspeitos, o que não faz sentido, já que a Adriana disse que os próprios policiais pediram para ela fazer essa lista. Segundo Mabel, o envolvimento ativo da Adriana nas buscas chamou a atenção e ela passou a enxergar aquilo como um comportamento suspeito. Familiares mais próximos, como a tia da Adriana, a irmã da Dona Maria e outras pessoas que conviviam com a família, afirmaram o contrário, diziam que os Vilela era uma família tranquila e que nunca tinham presenciado brigas graves entre eles. Na época do crime, a Adriana cursava arquitetura e contou à polícia que no dia dos assassinatos estava na faculdade e depois da aula foi para casa de uma amiga. Essa amiga se tornou o principal álibi da Adriana, mas segundo o depoimento dessa amiga, quando foi prestar esclarecimentos, se sentiu pressionada pelos policiais, como se eles quisessem forçar uma contradição, e até aquele momento não existia nenhuma prova física que ligasse Adriana ao crime. Mas isso mudaria completamente quando os verdadeiros criminosos foram presos. Um ano depois, a 8ª Delegacia de Polícia finalmente encontra os responsáveis pelo assassinato do casal. Entra em cena Leonardo e Paulo. Leonardo já havia trabalhado como porteiro no edifício Leme, e a partir daí, o caso vira uma verdadeira confusão, porque essa nova delegacia assume a investigação, mas não comunica a Corvida, que já estava à frente do caso. A polícia chegou até eles por causa de um preso que dividia a cela com o filho do Leonardo. Esse rapaz contou em detalhes como o pai teria participado do crime. Leonardo era tio de Paulo, e os dois moravam em Montalvânia, Minas Gerais, o mesmo lugar onde eles acabaram presos. No primeiro depoimento, a 8ª DP, eles disseram que tinham ido até a casa para roubar e que não existia um mandante, mas isso não explica a brutalidade contra as vítimas. Quem entende de investigação sabe, isso é raro em casos de latrocínio. Quando foi confrontado sobre isso, o Leonardo justificou que não ia tirar a vida do casal, mas que Francisca o reconheceu, já que ele já havia trabalhado no prédio, e ele disse que os atacou daquele jeito porque tinha sido humilhado pelo Dr. José anos antes. Outro ponto curioso desse caso, vocês se lembram da lista de suspeitos que a Adriana fez lá no início? Pois é, o nome do Leonardo estava lá. Além disso, Leonardo e Paulo haviam vendido as joias e os dólares do casal em uma loja em Montes Claros, o que confirmou de vez o envolvimento deles. Só que a história muda de rumo quando o caso volta para a Corvida. Leonardo muda de versão pela 5ª vez, e dessa vez ele diz que quem participou do assassinato foi Francisco Mairlo, um conhecido deles, e que Adriana, a própria filha do casal, tinha mandado matar os pais. Mas é importante lembrar que nas outras 4 versões, o Leonardo nunca tinha mencionado o Francisco, nem a Adriana, e o Paulo também muda de versão várias vezes, chegando a dizer que a Adriana subiu com eles até o quarto e que chegou a rir enquanto o crime acontecia. Quando a polícia pediu para o Paulo reconhecer a Adriana por foto, ele negou, e para a defesa, esse detalhe era uma prova importante, porque indicava que ele realmente não conhecia a Adriana e que a história de que ela teria mandado matar os pais e esteve na cena do crime não fazia sentido. E é aqui que entra a pessoa mais prejudicada nessa história toda, Francisco Mairlo, o homem que acabou caindo de paraquedas nesse caso. Francisco tinha apenas 22 anos quando foi acusado de participar do crime. Ele era um rapaz simples, trabalhador, que ajudava o pai entregando botijões de gás, tinha 3 irmãos mais novos, uma esposa grávida e era considerado o braço direito da casa. Quando chegou à delegacia, o Mairlo negou de todas as formas ter qualquer envolvimento no caso, mas os policiais já pareciam convictos da culpa dele.
mesmo sem nenhuma prova concreta, apenas com a palavra do Leonardo, que já havia voltado atrás muitas vezes. Ele ficou horas na delegacia, sem a presença de um advogado, sem contato qualquer com a família e sem entender direito o que estava acontecendo. Nas imagens do seu interrogatório, dá pra ver que ele estava atordoado, parecia meio confuso e tentando entender o motivo dele estar ali. O Marlon dizia que nem se lembrava do Leonardo. Foi então que os policiais decidiram colocar os dois cara a cara. E durante o confronto, o Leonardo pressionou a confessar o crime. A Adriana tem que pagar, eu vou pagar, o Paulo vai pagar, você tem que pagar. Segundo Marlon, depois disso, eles o deixaram sozinho em uma sala com o Leonardo e foi ali que o Leonardo disse algo que o deixou apavorado, que a sua família estava em perigo se ele não assumisse a culpa. Nesse momento chega a sua advogada, mas ele nem teve tempo de conversar com ela em particular. E segundo ele, ela também o teria pressionado, dizendo que se ele falasse a verdade, ele poderia ir para casa. Só que isso era mentira. Depois de quase 8 horas seguidas de pressão, ele acabou confessando que tinha estado no local do crime. E a partir daí, ninguém quis mais ouvi-lo. Enquanto Leonardo e o Paulo tiveram várias chances de depor novamente, o Marlon ficou esquecido. E mesmo assim, sua confissão foi usada como única prova. Detalhes do depoimento dele não batiam com o que realmente aconteceu, mas nada disso foi levado em conta. E mesmo sem provas sólidas, ele foi condenado a 55 anos de prisão em júri popular. Anos depois, uma ONG chamada Innocence Project Brasil, que atua para reverter erros judiciários, entrou no caso do Marlon. A equipe da ONG começou a revisar os processos e encontrou várias falhas graves na investigação. Segundo a advogada da organização, a delegada Mabel, e os policiais teriam pressionado o Leonardo e o Paulo para que eles colocassem mais pessoas na cena do crime, mesmo quando eles tentavam dizer a verdade. Foram só vocês dois. Ou nós dois. Você sabe que foi assim. Você sabe que não foi assim. Você sabe que não foi assim, Isso. Paulo. A minha parte, eu sou assim. Não estava só você e Leonardo. Você sabe disso. Em 2024, a ONG conseguiu um novo depoimento do Paulo e ele admitiu que ninguém além dele e do Leonardo haviam participado do crime. Ele é inocente, entendeu? Ele é inocente. Ele foi levado num processo a pagar por um crime que ele não cometeu. Ele tá 14 anos inocente. Ou seja, o Marlon nunca esteve lá. Segundo a advogada do Innocence Project, o Leonardo e o Paulo só citaram o nome do Marlon porque os policiais disseram que se o crime fosse considerado um homicídio encomendado, a pena seria menor do que se fosse um latrocínio, o que os fez mudar a primeira versão que haviam dado. Enquanto estava preso, os próprios irmãos do Marlon chegaram a se formar em direito na tentativa de provar a sua inocência. E finalmente, em outubro de 2025, depois de quase 15 anos atrás das grades, o Innocence Project Brasil conseguiu provar que não existia prova real contra ele. Com base em vídeos da delegacia e na retratação de um dos verdadeiros assassinos, a justiça reconheceu o erro. E Francisco Marlon foi inocentado e liberado. Durante o julgamento, a tia da Adriana prestou depoimento a favor da sobrinha, dizendo que nunca teve dúvidas da inocência dela. Mas o Ministério Público sustentava outra versão. Segundo a acusação, Adriana teria contratado a vidente, Rosa Maria, para atrapalhar as investigações e confundir a polícia. Uma porteira que trabalhava para a vidente chegou a afirmar que reconheceu a Adriana e que ela teria ido ao consultório, mas nenhum vínculo real entre as duas foi encontrado. A polícia também analisou os registros de celular da Adriana. Eles mostravam que no dia do crime, ela realmente estava na faculdade e que depois foi à casa da amiga, como havia falado. Mesmo assim, os investigadores ignoraram o laudo, porque em um intervalo de apenas alguns minutos, o celular da Adriana pegou um sinal de uma antena próxima a 113 Sul. Para os policiais, isso bastava para sugerir que a Adriana esteve no local do crime. A quantidade de ligações feitas por Adriana naquele dia também foi usada contra ela. Ela teria feito cerca de 5 chamadas para amigas diferentes, o que, segundo a acusação, seria uma tentativa de criar um álibi falso. Mesmo com as provas técnicas mostrando que era impossível Adriana ter estado na cena do crime, o júri popular, em 2019, acabou declarando-a culpada, condenada a 67 anos de prisão. Hoje ela responde em liberdade, graças a um pedido de anulação do júri,
para o Superior Tribunal de Justiça. A própria OAB atuou como assistente de acusação e sustentou que não haviam provas contra Adriana. A família da Francisca aguarda o término do processo contra Adriana para buscar indenização por sua morte. E o Leonardo pegou 60 anos de prisão, Paulo 62 e cumpre em pena. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esquece de deixar um joinha, se inscrever nesse canal, deixar um comentário com algum caso que vocês queiram que eu traga aqui no canal. E é isso, então. Até a próxima!